Norris explica toque com Verstappen dizendo que não viu ele. Max encosta em Norris na tabela após show no Japão. Bortoleto encara o caos de Suzuka. Difícil passar, mas terminei. Herói em casa. Tsunoda conquista os fãs e leva piloto do dia no Japão. E a vitória no Japão é uma grande conquista para Red Bull e Honda, diz Verstappen. Yuki Tsunoda fez história neste domingo ao ser eleito o piloto do dia no GP do Japão de Fórmula 1 2025. A votação popular, realizada pelo site oficial da F1, premiou o japonês com 23,7% dos votos, mesmo após uma corrida sem grandes destaques em termos de resultado. Correndo em casa pela primeira vez com o piloto da equipe principal da Red Bull, Tsunoda foi ovacionado pela torcida e conquistou o coração dos fãs. Em um fim de semana marcado pela emoção e pressão, Tsunoda largou da 14ª colocação e terminou em 12º no circuito de Suzuka. Ainda que não tenha pontuado, sua performance foi marcada pela resiliência e, sobretudo, pela representatividade. Ele é o primeiro piloto japonês a correr pela Red Bull desde que a equipe entrou na F1 moderna. O simbolismo desse momento, aliado à paixão da torcida local, foi crucial para o resultado da votação. Logo atrás da votação veio Max Verstappen, vencedor da prova com 19,7% dos votos. Kimi Antonelli, que também brilhou ao quebrar 2 recordes históricos de Verstappen, foi o terceiro mais votado, com 13,6%. Completando o top 5, apareceram Oscar Piastri com 7,9% e o estreante Zac Hadjar com 7%, que segue impressionando no grid. O resultado da enquete mostra que muitas vezes a conexão emocional com o público pode superar até mesmo os desempenhos mais dominantes. A presença de Tsunoda na Red Bull representa mais do que apenas um salto técnico em sua carreira. É um momento de orgulho para o Japão e para os fãs que há décadas aguardam um herói local em destaque. A eleição do piloto do dia é uma iniciativa da F1 para engajar o público durante as corridas. A votação considera elementos como ultrapassagem, recuperação de posições e desempenho diante de dificuldades, e permite que o público participe ativamente da narrativa da corrida. Gabriel Bortoleto completou mais uma corrida, mesmo enfrentando obstáculos significativos no exigente circuito de Suzuka. O jovem piloto da Sauber finalizou o GP do Japão na 19ª colocação, 2 posições atrás de onde largou, e reconheceu as limitações que impediram um resultado mais expressivo, mas valorizou o aprendizado ao longo das 53 voltas. Largando da 17ª posição, Gabriel viu sua corrida tomar um rumo desafiador logo nas primeiras curvas. A Sauber optou por iniciar a prova com pneus duros, uma estratégia que comprometeu o ritmo inicial do brasileiro. Abre aspas. Minha largada não foi boa, não consegui sair muito bem. Acho que tinham 2 pilotos de pneus macios atrás de mim, então era óbvio que não ia ficar na frente deles. A consequência, caiu para a última posição logo após a largada. Durante as janelas de parada nos boxes, Gabriel chegou a ganhar algumas posições ao adotar os médios, mas acabou retornando ao mesmo ponto de onde começou após os pitstops se equilibrarem. No final da corrida, conseguiu se aproximar de Esteban Ocon, mas não teve condições de realizar a ultrapassagem. Suzuka é uma pista mais difícil de ultrapassar. Só somos capazes de ultrapassar se tivermos com uma vantagem muito grande. No final, realmente tinha vantagem em cima do Ocon. Estava bem mais rápido do que ele, só que estava bem difícil de ultrapassar. Ele não cometeu nenhum erro na última curva. Não conseguia usar o DRS na reta, nem tentar arriscar algo porque não conseguia colocar lado a lado. Apesar das dificuldades em pista, o brasileiro mostrou maturidade ao avaliar a prova sob um prisma mais técnico. Ele ressaltou o valor de completar mais uma corrida, sobretudo em um circuito tão técnico como Suzuka. A parte boa de hoje foi só terminar a corrida, entender como funcionam os pneus. Acho que no final da corrida, dos caras na minha frente, eu era quem tinha mais pneu, e se fosse uma pista com um pouco mais de oportunidade de ultrapassagem, eu conseguiria. Gabriel também defendeu a estratégia definida com a equipe. Sobre a estratégia, era algo que decidimos antes da corrida e assumimos ela. Ainda assim, reconheceu que poderia ter defendido melhor a posição inicial, especialmente contra o Ocon, que também largava no pelotão intermediário. Embora os resultados ainda não tenham vindo, o piloto de 19 anos segue demonstrando uma abordagem analítica e centrada. Em meio às dificuldades naturais de um novato na elite do automobilismo, Gabriel vai consolidando experiência. Volta a volta, corrida a corrida. O GP do Japão, realizado neste domingo, foi palco de uma performance impecável de Max Verstappen. O tetracampeão voltou ao lugar mais alto do pódio e, com os 25 pontos conquistados em Suzuka, reduziu a diferença para o líder do campeonato, Lando Norris, para apenas 1 pontinho. Apesar de Norris não ter vencido, o segundo lugar garantiu
permitiu ao britânico 18 pontos, mantendo-se na liderança com 62 pontos totais, contra 61 de Verstappen. A disputa entre os dois já se desenha como uma das mais eletrizantes do ano. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, também teve um fim de semana sólido e completou o pódio em terceiro. Os 15 pontos o levaram à terceira posição no campeonato, com 49 no total. George Russell, que começou o fim de semana cotado como favorito à vitória após bons desempenhos nos treinos, cruzou a linha de chegada em quinto. Mesmo assim, os 10 pontos obtidos o mantém competitivo, com 45 no campeonato e apenas 4 do top 3. Outro destaque foi Andrea Antonelli. O jovem italiano da Mercedes somou mais 8 pontos, com o sexto lugar, e se mantém firme em quinto na tabela, com 30 pontos, demonstrando consistência logo em seu ano de estreia. No fundo do pelotão, a disputa é apertada e cruel. Gabriel Bortoleto, que empatou com Nico Hülkenberg da Sauber em corridas à frente, segue na lanterna do campeonato e por critério de desempate. Hülkenberg, com 6 pontos conquistados na Austrália, está tecnicamente à frente. Gabriel ainda não conseguiu pontuar e vê o penúltimo colocado, Jack Durham, superar com um 13º lugar contra seu 14º lugar como o melhor resultado. Se no campeonato de pilotos a disputa é apertada, entre os construtores a McLaren está dominando com autoridade. A dobradinha de Norris e Piastri em segundo e terceiro lugares no Japão elevou a equipe a 111 pontos no total. A vantagem para a vice-líder Mercedes já é de 36 pontos, enquanto a Red Bull, que depende exclusivamente dos resultados de Verstappen, está com 50 pontos atrás. A Ferrari conseguiu se recuperar após a desclassificação dupla no GP da China. Com o bom desempenho de Charles Leclerc e Lewis Hamilton em Suzuka, a equipe ultrapassou o Williams e assumiu a quarta colocação. Outro movimento na tabela foi protagonizado pela Racing Bulls, que graças aos 4 pontos conquistados por Isaac Hadjar, com o 8º lugar, subiu para a 8ª posição na classificação e empurrou a Sauber para a 9ª colocação. A Alpine segue como a única equipe sem pontuar em 2025. O time francês viu Jack Durham sofrer um forte acidente nos treinos livres do Japão e Pierre Gasly não foi além do 11º lugar na Austrália. Suzuka foi palco de uma cena inusitada e um tento tenso entre Lando Norris e Max Verstappen. Durante uma troca de pneus simultânea entre os dois pilotos, ambos saíram praticamente lado a lado no final do pit lane de Suzuka. O resultado? Norris acabou passando com 2 rodas pela grama, gerando reação imediata tanto do britânico quanto do holandês. Logo após voltar à pista, Lando reclamou no rádio de que havia sido empurrado para fora por Verstappen. O incidente foi analisado pelos comissários, mas acabou sendo classificado como um lance normal de corrida sem punições. Após a prova, durante a coletiva, Verstappen comentou a cena com bom humor. Abre aspas, eu acho que a grama não estava cortada. E o Lando também viu isso e ele cortou bem. Norris entrou na onda e respondeu no mesmo tom, explicando que sequer percebeu a presença de Max ao lado. Eu não estava tentando competir com Max, estava apenas tentando cortar a grama. Eu nem vi que ele estava lá. Apesar do susto, nenhum dos dois pilotos teve a corrida prejudicada pelo incidente, mas o momento certamente gerou discussão entre os fãs e comentaristas sobre os limites na saída de boxe em situações tão apertadas. Se por um lado a FIA evitou se envolver com punições, por outro a cena serviu como mais um lembrete do quão imprevisível pode ser a dinâmica de uma corrida, mesmo nos trechos teoricamente seguros. A vitória de Max foi mais um triunfo em sua já brilhante carreira. Em Suzuka, o tetracampeão escreveu o último capítulo da parceria da Red Bull com a Honda em solo japonês e fez isso com emoção, superação e, claro, velocidade. Foi a última corrida da equipe austríaca no Japão utilizando os motores da fabricante local antes do encerramento oficial da parceria, previsto para o fim de 2025. Desde o anúncio da colaboração em 2019, o casamento Red Bull-Honda rendeu 4 títulos mundiais e 59 vitórias. E Max fez questão de tornar a despedida em casa ainda mais especial. Significa muito para mim. Essa história estava na minha mente nas últimas voltas. Eu pensava, preciso ficar à frente. Seria uma ótima história. Nossa última corrida de despedida junto com a Honda aqui no Japão. Estou incrivelmente orgulhoso do que conquistamos ao longo de todos esses anos juntos. O fim de semana começou complicado para a Red Bull. Os treinos livres foram dominados pelas McLarens, com Lando Norris e Oscar Piastri se mostrando ameaças reais. A equipe austríaca, que iniciou 2025 enfrentando dificuldades técnicas com o novo RB21, precisou repensar tudo. Como definiu o chefe de equipe Christian Horner, foi necessário virar o carro de cabeça para baixo para encontrar competitividade. E funcionou. Max cravou a pole no sábado e no domingo, apesar da pressão constante das McLarens, sustentou a liderança até o final. Foi difícil, apenas forçando muito,
especialmente no último set. As duas McLaren estavam impressionando muito e foi muito divertido. Não foi fácil, claro, administrar os pneus, mas estou incrivelmente feliz. Apesar da largada na frente, a vitória não caiu no colo do holandês. Foi preciso paciência, estratégia e um carro ajustado ao limite. A equipe melhorou o desempenho ao longo do fim de semana e Verstappen apontou a resiliência como o fator-chave da virada. Começou bem difícil, mas não desistimos. Seguimos melhorando o carro e hoje ele estava na sua melhor forma. E claro, começar na pole realmente tornou possível vencer. Fecha aspas. A vitória no Japão, portanto, teve um sabor especial. Não apenas pela superação em pista ou pelo simbolismo do local, mas porque marca o fim de uma era vitoriosa. O que Verstappen fez, um ciclo encerrado, com uma performance digna da história que a Red Bull e Honda construíram juntas, e que Verstappen fez questão de eternizar com mais uma taça. E lembrando, senhores, que nós estamos agora no meio de uma rodada tripla na Fórmula 1. Passamos pelo GP do Japão, semana que vem é Bahrein, meus amigos, é Sakir. E depois, no dia 20 de abril, nós temos o circuito de Jeddah. Vamos lá para a Arábia Saudita fechar esta rodada tripla. E se você não tá ligadinho, hoje à noite, às 18h30, horário de Brasília, temos a corrida virtual da Hora do Piloto. Lembrando que segue também o calendário real da Fórmula 1, então você já tá bem ligado, né? É o GP de Suzuka. Meu amigo, é rodada dupla, cada vez que tem Fórmula 1 real, tem Fórmula 1 virtual aqui e o campeonato é pegado e as corridas não decepcionam em nada, então fica conectado aqui junto conosco. E você do outro lado, após essa disputa entre Norris e Verstappen em um ponto de diferença, você diria que quantos pilotos podem estar brigando pelo título, além dos dois? Será que Oscar Piastri também vem? Será que George Russell vem a se recuperar? Será que vamos ter alguém correndo pela volta? Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. E Tsunoda merecia ganhar o piloto do dia, na sua opinião? Gabriel Bortoleto, 3 corridas até agora, 4 com sprint. E aí, algumas explicações, o carro decepcionando um pouquinho e pegando muita experiência, muita cancha. O que você tem a dizer até esse momento sobre Gabriel Bortoleto? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!